Dentro de Bleach, uma das melhores coisas que temos com certeza são os espadas. Há Hunkers extremamente poderosos que são comandados por Aizen Sousuke. Como sabem, eles são ranqueados de 0 a 9 ou de 1 a 10, sendo o 9 o mais fraco em quesito de Reiatsu e o 0 aquele que contém mais energia espiritual. Porém, sempre teve uma grande dúvida em cima deles. Quais são os Vastolords? Nesse vídeo vocês irão descobrir, com base nas informações oficiais e interpretações feitas por mim, quais deles realmente alcançaram esse patamar. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre e eu sou um cubólogo, ou seja, eu estudo a obra de Bleach. Ou eu só tenho um grande hiperfoco mesmo. Já se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe com todos os seus amigos que gostam de Bleach. Enfim, vamos então ver sobre os Vastolords. Primeiro então precisamos entender o que são Hollows e os Arrancars. De maneira bem resumida, Hollows são almas corrompidas por ficarem tempo demais no mundo humano por conta de pendências. Já Arrancars são Hollows que retiraram suas máscaras, assim criando um núcleo onde fica selado seu poder Hollow, que no caso são as suas Zanpakutos. Os Arrancars no mundo de Bleach foram criados por Aizen, porém antigamente já existiam Arrancars naturais, como por exemplo o Stark. Muitas pessoas confundem achando que Arrancars e Hollows são a mesma coisa, porém não. Todo Arrancar um dia já foi um Hollow, mas nem todo Hollow necessariamente irá virar um Arrancar. Vou tentar explicar mais rápido e mais fácil também, usando um método biológico, nesse caso um taxon que eu fiz no Word, por isso que ele tá meio feio, que mostra mais facilmente o que são. Como podem observar, os Hollows são uma divisão de almas corrompidas, e a partir deles nascem as classes de menos grandes, os Gillians, Adilkas e Vastolords. Arrancars estão em uma subdivisão dentro dos Hollows, mas não são necessariamente Hollows. Não à toa que eles possuem um Reiatsu muito similar aos Shinigamis, voltando a ter a densidade aumentada quando liberam as suas Resurrections. Vamos então conhecer essas classes de menos que nós conhecemos. E para isso vamos seguir as falas de Hitsugaya sobre elas. Os primeiros são os Gillians. Eles são a classe mais baixa, os soldados rasos. São numerosos e todos têm a mesma aparência. Os Gillians são os menos grandes que você geralmente vê nos livros didáticos da Soul Society. O menos que você enfrentou antes de vir para a Soul Society era um Gillian. Gillians são gigantescos, mais lentos e têm inteligência de animais selvagens. Um Shinigami de nível capitão poderia facilmente derrotá-los. Eles são os famosos menos grandes que vemos no início da obra, aqueles bichos gigantescos com capa preta. Acredita-se que eles são criados quando centenas de Hollows se unem, mas esse não é o caso. Hollows consomem almas humanas para satisfazer a fome causada pelo vazio dentro delas, mas certos Hollows são mais vorazes que outros e começam a ansiar pelas almas de sua própria espécie. Esses Hollows são atraídos por um desejo mútuo de se consumirem. Eventualmente, suas almas se fundem e eles perdem todo o senso de individualidade. A próxima classe é a mais problemática, os Adilkas. Eles são menores que os Gillians e menos numerosos, mas são altamente inteligentes e muito mais perigosos. Os Adilkas dão ordens aos Gillians. Adilkas podem ter várias formas e tamanhos diferentes, mas normalmente não tão grandes quanto os Gillians. Eles nascem depois que a consciência e ego de um dos Hollows canibais durante a batalha se sobressai, e assim, quando se torna um Gillian, ele possui uma identidade. Por conta disso, acaba devorando outros Gillians, assim evoluindo para a classe Adilkas. Adilkas têm um medo primordial dentro de si, que é a regressão. Se um Adilkas regredir, eles podem perder a sua individualidade, e assim nunca mais podem voltar a serem Adilkas novamente. E então há os Vastolords, a classe mais alta dos menos. Eles são muito pequenos para Hollows, aproximadamente do tamanho de humanos. Existem apenas alguns deles em todo o Ecomundo. Agora vem a parte realmente ruim. Vastolords são mais poderosos que Shinigamis de nível capitão. E o pior, não temos como saber o quão mais poderosos eles se tornaram ao virarem Arrancars. Já estamos com 3 capitães a menos. Aizen, Gin e Kaname provavelmente estão treinando os menos grandes agora. Isso significa que, se Aizen tiver 10 ou mais desses Vastolords sob seu comando, a Soul Society está condenada. Vastolord, como explicado por Hitsugaya, possuem uma baixa estatura do tamanho aproximado de humanos. São extremamente raros e mais poderosos que a maioria dos capitães Shinigamis.
Dentro do mangá de Bleach e nos databooks não é confirmado quais espadas são Vastolords, e a maioria não menciona quais são suas reais classes. Porém o Kubo deixa nas entrelinhas para nós fãs teorizarmos quais deles de fato eram Vastolords. Uma coisa que podemos afirmar é que Aizen com certeza não tinha 10 Vastolords em seu comando. Apesar de não ter conseguido obter esse número, ele quase destruiu o Gotei 13, assim completando seu objetivo, se não fosse óbvio, a ajuda que a Soul Society recebeu de Ichigo e Urahara. Agora imagina se o Aizen tivesse 10 Vastolords, a Soul Society estaria ferrada. Mas se ele não tinha 10, quantos ele possuía? Para responder essa pergunta precisamos ir então até uma fonte oficial, o Databook oficial de Bleach 2, Masked. Nesse databook nós temos essa imagem aqui. Eu fiz questão de transcrever o japonês dessa imagem e assim traduzir para não termos uma interpretação errada. E a tradução então ficou assim: espada. Entre os inúmeros arrancars que existem em o Ecomundo, aqueles que possuem habilidades e poderes excepcionais. Esses são os espada. A maioria dos membros são do nível mais alto dos Hollows, a classe Vastolord. De acordo com sua força, cada um deles recebe um número atribuído por Aizen. Agora que temos uma fonte oficial nos afirmando que a maioria dos espadas são Vastolords, com isso podemos começar a investigar quais deles têm mais chances de se encaixar como um. Lembrando que foi utilizada a palavra maioria, então se temos 10 espadas, a maioria deles tem que ser pelo menos 6. Vou analisar cada espada para termos então a prova definitiva de quais não são e quais são arrancars da classe Vastolord. E eu vou fazer algumas regras aqui. A primeira é só vamos utilizar materiais onde o próprio autor trabalhou, sejam eles mangás, databooks, adicionais do anime ou até novels que ele coordenou. Também vou utilizar o sentido narrativo e que faça sentido com o que já foi estabelecido sobre eles pela descrição de Hitsugaya. Muitas pessoas não confiam nas palavras dele, mas tem que tirar esse power scale da cabeça. Estamos aqui para ver quais são os Vastolords e não quem é mais forte. E por último, vou apenas teorizar sobre os espadas que apareceram na imagem da reunião. Não vou falar sobre os Privaram espadas ou a Nelial, que eu já afirmo que ela também é uma Vastolord. Tendo dito isso, vamos começar de 9 para baixo. Aruniero é o mais fácil, ele é o único Gillian que temos dentro do grupo. Isso é afirmado por ele mesmo no capítulo 267 do mangá. Apesar dele ser um Gillian, por conta de sua habilidade glotonéria, ele tem um potencial de evolução infinita, que se sobrevivesse poderia ter se tornado mais poderoso que um Vastolord. E isso não é incomum, mas vou deixar para falar melhor disso quando chegarmos ao Espada Zero. Podemos então descartá-lo como um possível Vastolord. O oitavo espada, que é muito querido por Kubo, ele já foi um Vastolord. Isso mesmo, no passado Zayou Aporo foi um poderoso Vastolord e temos a afirmação na novel Spirits Are Forever With You. Mas nessa mesma novel é dito que ele regrediu de classe, se dividindo de seu irmão para atingir a imortalidade através da técnica Gabriel. Ou seja, na época em que se passa a história do arco Arrancar, ele já era um Adilkas incapaz de evoluir para Vastolord novamente. Tendo isso em mente, Zayou Aporo então está descartado. O próximo é Zoumari. Ele é a maior incógnita dentro dos espadas se é ou não um Vastolord. De todos os requisitos, Zoumari tem apenas um para que ele possa ser considerado um Vastolord: o tamanho humano. Ele não apresentou uma Reiatsu muito poderosa e ele é considerado fraco entre os espadas. Lembrando que Zoumari forçou Byakuya a utilizar sua Bankai quando provocou seu orgulho, usando a Rukia como chantagem, assim limitando Byakuya, e não por pressão de Reiatsu. Podemos considerá-lo então como um Adilkas muito forte e não um Vastolord de classe baixa. Assim como vimos na explicação de Hitsugaya, Adilkas são problemáticos. Ele, apesar de ser muito forte, não demonstrou nada além de um problema que o Byakuya tinha que resolver. E não um oponente que forçou ele a utilizar todos os recursos que foi como o Ichigo, por exemplo, ou o Gerald Valkyrie. Meu espada favorito e o motivo de ter que fazer esse vídeo. Grimmjow gera discussões até hoje. Até mesmo entre os membros da alta cúpula da Divisão Zero. Né, Narras? Apesar das discussões, eu tenho muitos motivos para acreditar que ele é sim um Vastolord. Primeiro que ele foi confirmado como um na novel Bleach Can't Fear Your Own World, e ele já possui um poder considerável durante o arco da Guerra Sangrenta de 1000 anos. Porém, como eu disse, estamos analisando no arco Arrancar, e é lá que todos têm dúvidas se ele já era ou não. Se o Narras estiver vendo esse vídeo, eu acho que ele vai falar o que ele já me disse. Com base na história dele e na sua narrativa,
ele era um Adilkas quando enfrentou o Ichigo e só após isso Grimmjow virou um Vastolord. Mas eu tenho uma interpretação diferente sobre a narrativa dele. Como sabemos, Grimmjow em sua história é mostrado como um Adilkas. Ele encontra um grupo de outros semelhantes e depois de algum tempo desistem de se tornarem Vastolords, com exceção do Grimmjow. Porém, Xiaolong acredita que Hollows como Grimmjow são capazes de se tornar um Vastolord e como sacrifício oferece sua carne e a de seus companheiros para que ele pudesse evoluir. Acredito que nesse momento ele não tenha se tornado mesmo um Vastolord. Porém, então temos um gap de tempo entre esse flashback e onde Aizen encontrou Grimmjow e seus companheiros. E é aí que eu mostro uma entrevista de 2013 na Alemanha, onde Kubo disse que tem muitas histórias que ele não conseguiu colocar no mangá. E uma delas é Grimmjow antes de se encontrar com Aizen. Pelas palavras do próprio Kubo, essa história não contada existe para praticamente todos os personagens. A maioria delas foi descartada para edições na época. Há, por exemplo, a história do que Grimmjow fez antes de Aizen capturar o Ecomundo. E eu tenho essa história toda elaborada, mas nunca consegui contá-la. Oficialmente, pelo mesmo databook já mencionado anteriormente, é dito que antes de Grimmjow virar o Sexto Espada, ele foi o segundo arrancar feito pelo Hogyoku, tendo o número 12 como base. Para quem não sabe, arrancars de 10 para baixo são considerados espadas, e são ranqueados com base na sua Reiatsu. Já os de 11 para cima são chamados de números e são numerados com base na ordem de nascimento, sendo Xiaolong o primeiro e assim tendo o número 11. Com essa informação, acredito que Grimmjow se torna Vastolord algum tempo depois de virar um arrancar. Utilizando a história de Noitra quando ele era o antigo Espada 8, certamente Grimmjow nessa época ainda era um Adilkas. E após o desaparecimento de Neliel e quando Noitra se torna o Espada número 5, Grimmjow ascende ao seu posto de Sexta Espada quando se torna um Vastolord. E eu gosto de imaginar que ele estava perto de se tornar um quando devorou seus Fractions. Na imagem especial no pós-fácil do capítulo 285, vemos sombras entrando em sua própria. É como se o desejo de virar um Vastolord fosse entregue a Grimmjow, que era o rei para eles. E Grimmjow é aquele que cumprirá as suas vontades. Ele conseguir cumprir os desejos de seus Fractions, se tornando o Vastolord e assim virando o Espada 6, na minha opinião, faz muito sentido. Já que Grimmjow antes da luta contra Ichigo não buscava poder, e sim apenas matar aqueles que o menosprezavam, e somente quando é derrotado que percebe que precisa ficar mais forte. Além disso, quando tem seu braço restaurado novamente por Orihime, ele menciona que seu poder retornou. Seu controle de Reiatsu voltou a ser refinado e ele age como se tivesse voltado a ser forte o suficiente. E isso se prova quando desafia o Kyoha e o prende no Carra Negation, sem qualquer medo do Quarto Espada, até mesmo afirmando que provavelmente o Kyoha teria medo de Grimmjow, e volta a usar o argumento de que pelo menos 6 dos espadas precisam ser Vastolords. Então Grimmjow, na minha opinião, é uma escolha perfeita para ocupar esse cargo, já que ele tem todos os requisitos para ser um Hollow pequeno, extremamente poderoso e até inteligente. O Espada Misógino é um Vastolord até mesmo quando era o 8º. Conseguimos provar que Noitra já era um, observando sua forma Hollow apresentada na capa do capítulo 309, onde é mostrado que ele era um Hollow pequeno com aspectos humanoides. Não tenho muito mais o que falar sobre ele, então chegamos à conclusão que Noitra é sim um Vastolord. O Kyoha é confirmado como Vastolord desde o seu nascimento. Sabemos disso a partir de sua história mostrada no one-shot Not Be But Be, presente no Bleach oficial Databook 3 Unmasked. Nele vemos que desde que o Kyoha surgiu, ele é um Hollow extremamente pequeno, humanoide e não possuía boca. O que não faz sentido, já que sem ela ele não conseguiria consumir Hollows para aumentar o seu poder e assim evoluir a sua classe. Somando isso com o fato dele ser o Quarto Espada e ser proibido de liberar a sua Resurrection dentro de Las Noches para não destruir o palácio. E essa é uma regra só aplicada aos 4 primeiros espadas. Isso pode ser uma prova para que todos eles sejam considerados Vastolords. Haribel foi revelada como Vastolord no anime antigo no episódio 284 intitulado Chain of Sacrifice Haribel's Past. Mas esse episódio não é filler? Sim e não, ele é o que chamamos de Filler Canon. Isso porque o Kubo participou do roteiro desse episódio, ou seja, foi um adicional que o autor colocou, assim como ele faz no anime atual, para expandir o que ele não conseguiu colocar no mangá.
Além disso, é a terceira espada e a nova rainha do Ecomundo. Se ela não for um Vastolord, então eu não sei o que é. O antigo rei do Ecomundo foi canonizado como um dos primeiros Vastolords que existiram após a divisão dos três mundos. É dito que ele foi aquele que conseguiu dominar todos os que desafiaram e tinha outros Vastolords em seu comando. Baragan ser um Vastolord acho que já era nítido. Ele apresenta todos os requisitos para ser Hollow pequeno, humanoide e Reiatsu extremamente poderosa. Até hoje existem pessoas que debatem para ver se ele era mesmo Espada 2 e não o primeiro, mas isso é discussão para outro vídeo. Ele nunca foi confirmado, porém, analisando a fundo a sua história e seu design, é inquestionável dizer que ele é um Vastolord. Stark foi aquele que despertou curiosidade em Aizen. Ele teve cautela e esperou o momento certo para recrutá-lo para os espadas. Isso mostra que Stark já era alguém fora do normal. Ele matava Hollows mais fracos apenas com sua presença. Feito esse que apenas Aizen conseguia fazer depois de se fundir com o Hogyoku. E dentro do mangá ele foi o único que foi mostrado como o arrancar natural, não sendo feito por Aizen. Deixei para falar do Espada 10 por último. Não porque ele é o Zero, e sim porque eu afirmo, ele não é um Vastolord. Apesar de que na teoria ele é o espada mais forte. Como o Luca Analista já falou um dia, ele é uma bomba atômica que Aizen criou. Quanto mais irado ele fica, mais sua Reiatsu aumenta. Porém, ele não era o mais forte nessa época. Meus pontos principais são que ele liberou sua Resurrection dentro de Las Noches e não teve qualquer efeito dentro do palácio. Além disso, deu menos trabalho que os 3 primeiros para ser derrotado. Yami tem uma habilidade muito parecida com a de Orunieiro e Ikomi Kidomoi de acumular poder infinitamente. Mas ele era extremamente recente e não tinha poder suficiente para ser de fato o Espada Zero. E nem teve tempo de realmente ser, né? Mas o ponto para ele não ser o Vastolord é o seu tamanho. Yami é extremamente grande. Dentro do Ecomundo, geralmente o tamanho é uma vantagem evolutiva, já que isso impede que sejam mortos facilmente, seja por outros Hollows ou até Shinigamis. Alguns Gillians e Adjukas como Orunieiro e Ikomi Kidomoi são exemplos de Hollows que não são Vastolords, mas tinham uma habilidade que permitiam que ficassem muito mais poderosos que eles. E Yami é um Hollow que se encaixa nesse quesito. Agora que já apresentei, podemos chegar à seguinte conclusão. Yami, Arunieiro, Zaioporo e Zoumari não são Vastolords. Arunieiro é um Gillian oficialmente, Yami não se encaixa, Zoumari é uma incógnita e Zaioporo já foi um dia, porém perdeu a sua classe. Já Grimmjow, Noithra, Ukyo, Haribel, Baragan e Stark são os Vastolords. Com 4 deles, Noithra, Ukyo, Haribel e Baragan confirmados oficialmente, e Grimmjow e Stark apenas com provas com base em narrativas e elementos apresentados. Apenas Grimmjow que posteriormente foi confirmado sendo um, mas durante o arco Arrancar apenas em conclusão de análise. Assim, voltando para a afirmação do Databook que a maioria dos espadas são Vastolords, temos 1 Gillian, 3 Adjukas e 6 Vastolords, totalizando 10 espadas, com a maioria sendo Vastolords. E vocês, concordam com o que apresentei? Acham que eu estou errado? Deixem os pontos nos comentários caso queiram acrescentar alguma coisa ou discordar. Queria deixar aqui o meu agradecimento especial ao Bambuto por ter editado esse vídeo, sério, você é muito foda, cara. E eu vou deixar o canal dele aqui na descrição, que pra quem não sabe, ele também tem um canal de Bleach e também às vezes focado em jogos. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar e obviamente se inscrever nesse canal para saber muito mais da cubologia. Um abraço e até mais, galera!